Olá, queridos, graça e paz. Que bom estar aqui hoje, que bom que você veio. Muito bem-vindo. E essa casa é uma casa de oração, uma casa de adoração ao Senhor Jesus. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, que bom que você conectou hoje, que bom que você está hoje conectado com a gente e junto vamos adorar o Senhor. Hoje nós temos um tema para trabalhar, mas antes disso quero falar que nós temos a temática desse ano, revelada ao nosso pastor. A temática é todo joelho se dobrará. E eu convido você para ler comigo Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11. Vamos lá, acho que vai projetar na tela aí. Diz o seguinte: por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos numa temática nesse tempo falando sobre a tomada do reino. E é interessante que Jesus Cristo realmente vem para a terra para implantar um reino celestial. Ele vem implantar um novo reino, um governo celestial. E é interessante que quando Jesus chega com essa proposta divina para implantar esse reino, causa uma certa fúria nos reis da época, né? Causa uma fúria aí em Herodes, e Herodes faz toda aquela trama para matar Jesus, para matar as crianças a fim de que matassem Jesus, porque ele pensava que Jesus tomaria o seu trono como um reino político. E na verdade o reino de Jesus não era um reino político, ele diz que o reino dele é um reino celestial. Jesus estava dizendo que o reino que ele viria implantar na terra estaria modificando o estilo de vida das pessoas. Obviamente que esse governo político existiria, porque esse governo teria como objetivo de estruturar a sociedade. Mas o governo de Jesus era algo interior, o governo de Deus era algo interior, capaz de mudar o estilo de vida das pessoas. E nesse tempo nós estamos falando sobre isso. Mas o tema que me cabe hoje é falar transformando a mente e derrubando as mentiras. Achei bem interessante esse tema quando ouvi e quando foi me proposto a falar sobre isso. E nós não conseguiremos implantar o reino de Deus na terra se nós tivermos mentiras de Satanás na nossa vida. Nós não conseguiremos implantar o reino de Deus na terra a pedido de Jesus Cristo se na nossa casa, na nossa família, na nossa vida pessoal ainda estiver um governo maligno, Satanás ainda estiver governando em algum ponto da minha vida, da sua. Você não conseguirá proclamar o evangelho a outros a fim de implantar o reino de Deus na terra. Então sobre isso vamos pensar um pouco nessa manhã. E eu gostaria de começar lendo com você Romanos capítulo 12 e versículo 2, faremos somente essa leitura e depois eu apresentarei vários outros versículos, né? Não voltaremos mais para esse texto e citarei esse texto somente no final, na nossa conclusão, tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aos romanos, dizendo: olha, vocês precisam transformar a mente. Por que vocês precisam transformar a mente? Como faz isso? Não se conformando com o modelo do mundo, não se conformando com as propostas malignas. E quando você não se conforma com a proposta maligna, a sua mente se renova. E ele diz: olha, renove a sua mente para que sejam capazes de experimentar
e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo, olha, existe um propósito de Deus para você. Existe uma vontade de Deus para você, um propósito, e essa vontade, ela é perfeita, ela é agradável, e isso é feito para você. Você precisa experimentar, está no centro desse propósito, mas para que isso aconteça, é preciso transformar a mente, com uma mentalidade do mundo, com a mentalidade mundana, com a mentalidade satânica, eu diria influenciada por Satanás. Nós não conseguiremos alcançar, estar no lugar onde Deus disse que nós estaríamos como seus filhos. E nós não conseguiremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para experimentar essa vontade de Deus, precisamos transformar a mente. Sair do estado que estamos, avançar um pouco mais em conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Bem, gente, voltando então ao tema, transformando a mente e derrubando as mentiras, nós sabemos que a mentira, ela está em todos os lugares nessa terra. Você deve ter conhecido pessoas que mentem muito, e talvez você também já tenha mentido muito algum dia na sua vida. Enfim, o fato é que a mentira está em todo lugar. Se nós olharmos, por exemplo, nos grandes tribunais, lá está a mentira. Nos tribunais há tantos processos, né, que estão defendendo algo que não é verdade. Há tantos documentos que são falsificados nos grandes tribunais a fim de uma defesa para aquilo que não é verdade. E se nós olharmos, por exemplo, no reino político, há tantas mentiras se contando, há tantas promessas mentirosas se contando por aí, a fim de que consiga algum êxito, a fim de que consiga ganhar uma eleição, enfim, a fim de que consiga ter ganho, proveito nisso. Mas se nós formos um pouquinho mais, ou seja, voltar um pouco para nós vamos ver também que nas famílias há tanta mentira, tantas mentiras há na sociedade. Há tantos maridos que mentem para suas esposas e tantas esposas que mentem para os maridos, talvez nos pequenos detalhes, mas há uma mentira para o marido. E tantos filhos que mentem aos seus pais, mentem aos professores, mentem a si mesmo quando colam nas provas. Enfim, a mentira está em todo lugar. E se você olhar, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, vou colocar essa idade, né, 2 anos, sei lá, que já está falando mais ou menos, e de repente ele faz algo errado e você diz, filho, você fez isso? Ele vai dizer, não fui eu. Por que será que essa criança, ela tem a capacidade de mentir, embora sendo uma criança? E a gente vai ver que esta mentira, ela teve uma origem maligna. E eu fui buscar algum sinônimo de mentira. Mentira significa também engano, falsidade, fraude, dissimulação ou algo do mesmo gênero. Geralmente uma mentira é proferida quando o mentiroso quer obter algum ganho ou evitar perdas em determinadas situações. Então, sempre que alguém que é mentiroso, que tem costume de mentir e quer obter ganho ou evitar alguma perda em alguma situação, ele vai soltar uma mentirinha para ter um determinado ganho. Mas olha só, a mentira, ela teve origem no próprio Satanás. O próprio Satanás, a Bíblia diz em 1 João, que ele é o pai da mentira. Né? Em João, ele é o pai da mentira. A mentira teve origem no próprio diabo. Mas quando isso? Ele mente para ele mesmo. A primeira mentira foi de Satanás. Para quem? Para ele mesmo. Quando ele olha o trono de Deus, ele disse, olha, eu subirei até as alturas, eu estabelecerei meu trono sobre as nuvens, e eu serei como o Altíssimo. Isso está em Isaías, no capítulo 14, versículo 13 e 14. Ele diz o seguinte, olha, subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as altas nuvens e serei como o Altíssimo. Satanás começa pelo orgulho gerado em si mesmo. Ele olha agora e ele diz, eu serei o cara. Eu serei como Deus. Eu posso ser como Deus. E esse orgulho que se estabeleceu em Satanás fez com que ele mentisse.
E olha que coisa interessante, porque toda mentira antecede de um orgulho. O orgulho, né, leva a pessoa a mentir. Como Satanás se encheu de orgulho e fez com que ele mentisse para ele mesmo. E quando ele profere essa mentira para ele mesmo, ele olha para si e presta uma adoração, e ele se torna idólatra dele mesmo quando diz: eu serei semelhante ao Altíssimo, porque eu posso, porque eu sou o cara, eu consigo ser igual a ele, estabelecerei o meu trono nas alturas, me assentarei nesse trono e serei como o Altíssimo. Satanás mente para ele mesmo. Esta é a primeira mentira proferida que nós vemos na Bíblia, quando Satanás mente para ele mesmo. Mas não fica por aí. Satanás mente para Eva, e nós sabemos toda a história lá do Jardim do Éden. Quando a Bíblia diz que Deus colocou Adão e Eva no jardim. Alguém, por favor, me consegue um pouquinho de água? Obrigado. Deus colocou Adão e Eva no jardim e disse: olha, vocês podem usufruir de tudo. Vocês podem, tem tudo a dispor de vocês. Porém, há uma árvore, desta vocês não podem comer o fruto. E bastou isso. Mas nesse tempo, Satanás já havia sido deportado do céu como anjo caído, como diz as Escrituras. E agora ele olha Adão e Eva em plena harmonia no jardim, ele olha o homem como a coroa da criação, como algo que resplandecia a glória de Deus na terra, e ele se enche de orgulho, ele se enche de fúria, e Satanás vem agora com uma afronta contra Deus. Mas por que uma afronta contra Deus? Porque toda mentira afronta ao Senhor. Porque o Senhor tem no seu caráter, na sua personalidade, Deus é verdade. Ele é a pura verdade. E a Bíblia diz que nele não tem sombra de variação. Ou seja, a mentira afronta o caráter de Deus. E Satanás então, ele chega para Eva e diz: como que é essa história? Você não pode comer desse fruto aqui? E Eva disse: sim, diz o Senhor que eu não posso, nós não podemos. Porque se comermos desse fruto, então iremos morrer. Essa história você vai encontrar em Gênesis 3, versículo 4 e 5. E aí, Satanás tenta convencer, ou seja, convence Eva com uma mentira sutil. Ele disse: não, a história não é bem assim. Se você comer desse fruto, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Onde vocês já ouviram isso? Sabe lá atrás, quando ele disse: serei semelhante ao Altíssimo? Essa é a ideia. Se vocês comerem disso, vocês serão, olha, os seus olhos vão se abrir, você vai ser semelhante ao Altíssimo, terá os mesmos poderes. E aquilo enche o coração e os olhos de Eva. E Eva cai no grande pecado. E esse pecado se originou, sabe por quê? Sabe como? Originou pela soberba da vida. Esse pecado se originou pela cobiça dos olhos e pelo desejo da carne. A Bíblia diz que ela olhou para o fruto e viu que era bonito, e ela desejou comer, e logo então comeu o fruto. E cai na astúcia de Satanás. Mas sabe, querido, Satanás continua induzindo pessoas com as suas mentiras até hoje. Até hoje ele ainda diz: sabe, não é bem assim. Essa história que você está ouvindo na Bíblia não é bem assim. É porque a Bíblia é um livro muito antigo e parece então que as coisas mudaram, os tempos mudaram e não é bem assim. Obrigado, querido, obrigado. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que a Bíblia é a palavra de Deus para todos os tempos. E o que a Bíblia diz é e sempre será. E Satanás, com as suas mentiras, não poderá enganar você, se você estiver fundamentado na palavra. Sabe, Eva cai nesse engano porque ela se perdeu, ou seja, ela deixou tão longe, deixou se esvair, diria assim, a voz do Senhor dizendo: não faça isso, não coma, não participe disso. E quando essa voz não estava mais audível aos seus ouvidos, agora ela ouve uma outra voz, a voz de Satanás dizendo: não tem problema, você pode sim fazer, não tem problema. Sabe, irmão, Satanás continua ainda hoje enganando pessoas.
E não vai longe, nós vemos nas grandes universidades, grupos de estudos discutindo algo a respeito de coisas contra a palavra de Deus. Discutindo algo e aprovando leis em muitos poderes por aí contra a palavra de Deus. Isso é Satanás enganando pessoas através da filosofia, através de tantas outras linhas de pensamentos e, digo mais, até pensamentos, linhas teológicas por aí, como engano maligno, enganando muitos cristãos e muitos líderes evangélicos, pregando teologia antibíblica como um engano de Satanás. E falo isso porque Paulo combate isso na igreja de Coríntios, dizendo, olha, um outro evangelho que será pregado a não ser esse, vocês consideram o evangelho amaldiçoado. E ele dizia, cuidado com os falsos pastores, com os falsos apóstolos, cuidado com aqueles que proclamam a palavra que não é verdade. Engano de Satanás, engano de Satanás. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, 1º ou 2º, porque eu não anotei aqui, capítulo 11, versículo 13, Paulo vai dizer, olha, eu tenho uma preocupação com vocês. Muito bem, obrigado pessoal da mídia. Julguem entre vocês mesmos. Desculpe, não é o 2. Versículo 3, querido. Olha só, ele vai dizer o seguinte, isso, obrigado. Quero, porém, que entendam, também não é 2 Coríntios então. Olha só, mas ele vai dizer, tá, desculpa, acho que errei aqui, não, mas deixa eu dizer o contexto para você e você vai se lembrar disso. Paulo diz, olha, eu tenho uma preocupação com vocês. A minha preocupação com vocês, desculpa, versículo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vou achar isso aqui. Então vamos para o 2. Isso, obrigado. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A preocupação de Paulo com a igreja de Coríntios, olha, a preocupação era tão grande que ele diz, eu tenho medo, eu tenho receio, eu temo isso, que assim como Eva foi enganada pela astúcia de Satanás no Éden, eu temo que vocês sejam enganados também, e vocês se desviem da pureza e da simplicidade e devoção a Cristo. Satanás continua enganando com suas astúcias, com suas artimanhas, e nós precisamos ter cuidado com isso. Vamos lá. Com sua astúcia, Satanás danificou a originalidade do homem e da mulher. Como um câncer que surge a partir de uma alteração do DNA de uma célula, e esta passa a receber informações erradas para o desempenho de suas atividades, assim foi a mentira lançada por Satanás, destruindo a originalidade do homem. Veja só, Satanás agora vai mentindo, e ele lança isso no primeiro homem. Satanás lança isso, e como o DNA de uma célula é modificada, e passa a se replicar, algo errado, isso se instala um câncer. Satanás implantou a mentira, o pecado, e isso passa a se replicar também na vida de todos os homens da terra. E alguns teólogos chamam isso de pecado original. A partir desse episódio, a mentira passou a ser replicada por todos os seres humanos. E Davi, no Salmo 58:3, o salmista diz assim: os ímpios erram e desviam-se os mentirosos desde que nascem. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, e desviam-se os mentirosos desde que nascem. O salmista está dizendo, olha, desde a sua concepção, desde quando você nasce, você já tem uma tendência a ser mentiroso. Por quê? Porque
a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo. E agora em Adão todos nós somos pecadores. E esse pecado que entra aí é a mentira. E a mentira agora passa a se replicar para todos os homens. E não demora muito, Caim mata Abel. E quando Caim mata Abel, e Deus disse para Caim: Caim, cadê seu irmão? E Caim disse: por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Eu não sei onde está meu irmão. Caim mente para Deus. Não demorou muito, a mentira começou a ser replicada. Caim mente para Deus. Mas um pouco à frente, Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Que interessante. Um pouco mais, Isaac faz a mesma atitude. Quando está entrando na cidade, ele mente, dizendo que Rebeca, sua esposa, também era sua irmã. Ou seja, a mentira vai se replicando. A mentira, ela vem vindo como uma herança diabólica. Um pouco mais, Jacó comete a mentira. Jacó mente para o seu pai, e a fama de Jacó agora é enganadora. E você conhece a história, você que está no plano bíblico, está no livro, já está passando pelo livro de Gênesis, então você já deve ter lido essa história. Mas os filhos de Jacó mentiram para prejudicar o seu irmão José. Olha só, como isso vem vindo como uma herança. E eles mentem prejudicando José. José é levado para o Egito. E lá no Egito, a esposa de Potifar mente, dizendo que José queria se deitar com ela. Olha como a mentira vem vindo. A mentira é um pecado contra Deus e contra seu irmão. Moisés escreve os 10 mandamentos, e em um dos 10 mandamentos diz assim: não dirás falso testemunho. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês não devem mentir. Esse é um dos 10 mandamentos. Porque a mentira é um pecado contra Deus e contra o seu irmão. E como eu disse anteriormente, a mentira é uma afronta a Deus, porque um dos atributos de Deus é ser a verdade. A mentira afronta o Senhor. E Satanás se usa disso para afrontar a Deus. Por isso que ele instalou a mentira no coração dos homens. Mas a Bíblia diz em Provérbios 12, 22, diz assim, que o Senhor odeia os lábios mentirosos. Deus não compactua com a mentira. Deus não se agrada da mentira. Deus não se aliança com aquilo que é mentiroso. E agora eu paro um pouquinho para dizer para você, eu não sei o que está passando na sua mente agora, não sei o que você está pensando, mas talvez você tenha já identificado algumas coisas na sua vida. Talvez você tenha pensado: poxa vida, eu tenho esse mau costume de mentir. Talvez você tenha pensado: poxa, de vez em quando eu solto uma mentirinha no meu trabalho, ou para me justificar de alguma coisa, ou de vez em quando eu solto uma mentira, tal, sutil até, para o meu marido, para que ele não fique sabendo de tudo, senão isso pode gerar um problema em casa, você está à procura de um ganho. Ou eu solto uma mentira para minha esposa, porque se ela souber de tudo é problema, então ela não pode saber de tudo, ela pode saber mais ou menos. Isto é uma mentira. Talvez você tenha mentido para o seu filho, ou talvez você tenha tolerado a mentira dentro da tua casa. Você como homem, pai de família, como alguém que é instituído por Deus para governar a tua casa, talvez você tenha tolerado essa mentira, tem visto isso acontecer, e você tem tolerado isso, aceitado isso na sua casa. Sabe, querido, eu quero dizer que isso é uma herança maligna. Se você tem esses costumes, infelizmente, a palavra de Deus está dizendo que você tem uma herança diabólica ainda implantada na sua vida. Mas hoje Jesus Cristo quer libertar você. Você que está me ouvindo em casa, e se você tem esse costume, não sei se você pode estar me ouvindo agora ou me ouvir depois, mas se você tem esse costume, eu quero dizer que é uma herança maligna, e somente o sangue de Jesus Cristo pode libertar você das garras de Satanás. As mentiras que estão na sua vida, as mentiras que foram plantadas na sua família, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, serão derrubadas hoje para a glória de Deus, porque a cruz veio para nos libertar, a cruz veio para nos tornar livre e ter direito ao céu. Em Deus não há mentira,
Em Deus não há sombra de variação. Ele é um Deus da verdade. Ele é a própria verdade. E a própria verdade está em você, porque o Verbo se encarnou, porque o Verbo se fez carne, e nós como templo abrimos nosso coração, e o Verbo se encarnou em nós, Cristo em nós. A verdade está em você, meu irmão. Não aceite que a mentira domine a sua vida. Sabe, querido, por acreditar na verdade, o homem fica refém de Satanás. E o que aconteceu então quando Adão e Eva, quando eles por acreditar na mentira, por acreditar em mentiras, o homem ficou refém de Satanás. O que aconteceu então quando Adão e Eva participaram disso e acreditaram em Satanás? Primeira coisa que acontece é que Adão perde o governo. Mas como é isso? A Bíblia diz que quando Deus coloca Adão no jardim, Deus disse: olha, Adão, eu quero que você governe o jardim. Eu quero que você dê nome a todos os animais, as plantas. Eu quero que você cuide desse jardim. Eu quero que você me represente aqui. Você é a figura, você é a pessoa da minha confiança aqui nesse jardim. E assim era Adão. E sabe quando a Bíblia diz que Deus vai criar o homem, a palavra diz que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O que quer dizer a sua imagem e semelhança? Talvez se tivesse mais alguém no jardim, porque até então era Adão e Eva, mas se tivesse mais alguém e pudesse olhar para Adão e para Eva, logo imaginaria Deus, porque era a imagem, porque refletia, porque parecia. Adão era o homem da confiança de Deus e foi colocado no mundo para governar o mundo. Se formos o nosso pensamento um pouquinho mais além, vamos ousar a dizer: depois de Deus, Adão era o cara na terra. Adão era o Deus da terra. Mas por que isso? Porque toda a confiança do Criador havia sido depositada nele. Mas agora ele cai nesse engano que você já conhece. E quando ele caiu nesse engano, ele perde essa autonomia de governo. Quando ele caiu no engano, a Bíblia diz agora em 1 João 5,19, diz que o mundo agora está no maligno. Quando ele dá ouvido a Satanás, Satanás começa a influenciar a mente deles. E agora Satanás os governa. O pecado se instalou e Satanás os governa. Mas por que isso? Porque houve uma quebra de comunhão com Deus. A Bíblia fala em Isaías que os nossos pecados, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então houve uma quebra de comunhão, houve uma divisão. O homem tinha um contato direto com o Pai, diretamente com o Pai, mas agora não tem. Mas por que não tem? Porque houve essa quebra pelo pecado. E neste momento agora da quebra pelo pecado, o homem fica refém das ideias de Satanás, fica refém do pensamento maligno, e Satanás exerce um governo sobre a mente do homem nesse momento. A Bíblia não diz que Satanás governa o mundo totalmente. Não. Por que isso? Porque todo governo pertence ao Senhor. Todo governo pertence a Deus. Mas Satanás influencia o mundo. O mundo vive sob influência de Satanás, dentro dos limites até onde Deus lhe dá permissão, porque todo governo pertence ao Senhor. Então o maligno assume o governo. O homem perde então esse governo quando ele se deixa enganar pelas mentiras do diabo. Sabe, irmão, Satanás continua enganando nesse sentido. E aqui, como nesse tempo nós estamos trabalhando com homens na igreja, e também estou lendo um pouco sobre homens, e eu gostaria de dizer a você, homem, que me ouve, que o Senhor tem um plano especial para a tua vida, um plano de governo na sua vida, na sua casa e na sociedade. Agora, quando você perde a comunhão com Deus, por algum tipo de mentira que você deixa entrar na sua vida, você perde esse governo. E quando o homem perde o governo, agora nós vamos encontrar homens que saem de uma casa, deixam um filho.
Aí ele vai embora, se casa com outra menina. Aí lá ele deixa um filho. Depois ele vai embora, daqui 6 meses, e tem outro filho. Mas daqui 5 anos você encontra essa pessoa, ela está sozinha. Por quê? Mas tem um filho ali, tem outro filho aqui, tem outro filho lá. Aquela confusão toda. Sabe por quê? Porque deixou que Satanás enganasse seu coração e a sua mente. E você se tornou um homem incapaz pelo pecado de governar a sua casa e a sua família. Sabe, irmão, eu quero dizer para você, Jesus Cristo veio, essa é a boa notícia, para restabelecer esse governo, para trazer de volta esse governo para você, e fazer do homem a coroa máxima da sociedade, a coroa máxima da humanidade, do mundo inteiro, do planeta Terra. Deus quer fazer de você, homem, a coroa da criação, um homem de honra na sociedade. E Ele vai fazer isso na sua vida, quando você deixar que o Senhor opere em você, e as mentiras de Satanás são destronadas. Bem, então, pelo engano, o homem perde esse governo. Há um outro ponto, em que acontece também com o homem, é que ele é destituído da glória. Em Romanos capítulo 3, versículo 23... Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Veja que Adão era investido da glória. Essa palavra destituído, ela tem alguns sinônimos: carecido, carente, desprovido, nu, despido, privado, desguarnecido. Então percebe que Adão era investido da glória. Adão, ou seja, era vestido da glória. Adão era provido da glória. Adão era guarnecido de glória, porque resplandecia o Senhor, porque era a imagem de Deus. Mas quando entra o pecado, ele fica destituído, ele fica carente, desprovido, despido, desguarnecido, privado da glória, por conta do pecado. É isso que o pecado fez, depravou a vida das pessoas. Sabe quem era Adão? Como eu já disse antes, talvez se você olhasse para Adão, você iria imaginar Deus, porque era semelhança. Mas agora você olha para Adão e já não pensa mais em Deus, porque o pecado entrou, já não é mais a semelhança, a glória não reflete mais, a imagem não é mais a mesma, porque o pecado entrou para destruir, e agora Adão foi destituído, foi tirado da glória. Adão já não era mais o mesmo. Adão e Eva perderam a glória, e perderam o ambiente da glória, que era o jardim. O jardim era um ambiente de glória, mas agora eles perderam esse ambiente, e eles foram expulsos do jardim. Não refletiam mais a imagem de Deus. E quando isso acontece? Quando eles se deixam cair. Aí a Bíblia diz em Gênesis 3, 8 a 10, diz assim, olha: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Esse texto me leva a pensar uma coisa muito interessante, e me leva a pensar que havia no jardim um momento do encontro. Lá no jardim havia um momento, e a Bíblia diz que isso acontecia na viração do dia. Havia um momento do encontro entre Deus e Adão. E de repente Deus agora resolve visitar Adão. E todos os dias Deus falava com ele. Todos os dias eles conversavam, todos os dias eles trocavam umas ideias, eles eram amigos, eram pai e filho, era o Criador e a criatura, eram semelhantes, e eles trocam agora, e agora eles
tem uma conversa. Eu imagino que a conversa era muito boa. Mas um determinado dia, Deus se apresenta no jardim para falar com Adão no horário do encontro marcado. Mas Adão não estava lá. E onde estava Adão então? E a Bíblia diz que Adão está escondido. Adão está, estão me ouvindo bem lá no fundo? Adão está escondido entre as árvores. E Deus diz: onde está você, Adão? Onde você está? Mas se você pensar bem, será que Deus não sabia mesmo onde Adão estava? Ele é onisciente, é onipotente, ele sabia de todas as coisas. Será que ele não sabia onde Adão estava? Sim, ele sabia sim onde Adão estava. Mas o fato é que o Adão que ele procura não é aquele escondido atrás das árvores. O Adão que Deus está procurando agora é aquele que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Adão, cadê você? Onde você está? E Adão disse: Senhor, eu percebi que estava nu, senti vergonha e eu me escondi. Adão está entre as folhas, tentando se esconder a sua nudez atrás de folhas, com sentimento de desprezo, de vergonha, com sentimento de inferioridade, com sentimento de fraqueza, de impotência, porque havia caído. E toda vez, irmão, que o pecado entra na vida de uma pessoa, gera esses sentimentos, sentimentos de impotência, sentimento de inferioridade, sentimento de vergonha, de indignidade. E a primeira tentativa do homem caído é se esconder. Adão disse: Senhor, eu me escondi porque estava nu. E ele pega algumas folhas e tenta tampar a sua nudez, mas isso não resolve. O Senhor providencia um animal com derramamento de sangue, tira a sua pele para cobrir a nudez de Adão, simbolizando a redenção por Cristo que viria posteriormente. Às vezes, saímos fora dos planos de Deus para as nossas vidas e procuramos folhas para esconder a nossa nudez. E o Pai nos pergunta: onde você está? Por que você se deixou enganar? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está dentro do propósito de Deus, refletindo a imagem de Deus, tendo um governo, ou se você saiu fora do propósito de Deus, saiu fora do plano de Deus, e está vivendo a sua vida muito louca, tentando tampar o sol com a peneira, é uma expressão rotineira, tentando se esconder atrás de folhas. E quando vem a nudez por um erro, quando vem a exposição por um erro, e de repente as pessoas procuram justificativas para tudo, e arrumam folhas para tentar se esconder, mas na verdade é porque estão fora do propósito de Deus e sentem vergonha. E sabe aquele momento que você já teve com Deus, aquelas horas que você teve de comunhão com Deus, de jejum, de oração, de consagração, quando Deus falava contigo, quando você era, sabe, aquela bênção e você exercia os dons espirituais que Deus te deu, mas de repente você se vê envergonhado, e Deus se apresenta para falar com você no momento do encontro, e você não está mais, você está longe, se escondendo atrás de folhas, porque saiu fora do propósito. E quais são essas folhas? Talvez folha do seu trabalho, talvez folhas da mentira, talvez folhas, enfim, tantos enganos na vida, tantas mentiras que Satanás coloca na mente das pessoas e que simbolizam as folhas com as quais elas estão tentando se esconder, tentando tampar, encobrir a sua nudez. Mas eu quero dizer que isso não resolve, porque não resolveu para Adão. Mas o que resolveu para Adão foi uma atitude de amor que o Senhor teve para com ele.
O Senhor fez morrer então um animal, com um derramamento de sangue, que simboliza a redenção por Cristo posteriormente. E Ele tira a pele desse animal, depois de um derramamento de sangue. E com essa pele, Ele encobre a nudez de Adão. E o Senhor está falando da redenção por Cristo. Ele está falando que somente um sacrifício de sangue, somente um sacrifício da cruz, somente o sacrifício da cruz, dado pelo amor de Deus, é capaz de tampar, de encobrir a sua nudez causada pelo pecado, a minha nudez causada pelo pecado. E Ele encobre Adão, como quem quisesse dizer: Adão, isso não resolve, essas folhas não te escondem nada, isso não te ajuda. Eu vou providenciar algo que esconda a sua nudez. E Ele está falando da redenção por Cristo. E o Senhor pode estar perguntando para você hoje: onde você está? Por que você deixou ser enganado? Por que está tão longe? Por que não sente mais a minha presença? Por que não ora mais como antes? Por que não jejua mais como antes? Por que não lê a palavra mais como antes? Por que não me busca mais como antes? Jeremias disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. O Senhor disse para Jeremias. O Senhor estava dizendo: Jeremias, quanto mais você me busca, eu tenho algo escondido, eu tenho tesouros escondidos para revelar a você. Quanto mais você se deleita na minha presença, clama a mim e eu respondo e faço você saber coisas grandes e ocultas que você desconhece. Mas precisa estar na minha presença, mas precisa refletir a minha glória, precisa estar comigo. Precisa ter o momento do encontro e da conversa. Bom, querido, mas a história não ficou assim. A Bíblia diz que Deus disse para a serpente, Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando ele está dizendo ferir a cabeça, ele está dizendo, ferir a cabeça significa tomar o governo. Tomar de volta o governo. Ou seja, destruir as obras de Satanás. Deus disse: a história não vai ficar assim. Eu criei o homem como a coroa da criação, e ele será a coroa da criação. Satanás não terá poder sobre isso. Satanás não terá êxito sobre isso. Satanás será destronado. E ele diz para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher. E vai acontecer o seguinte: desta mulher vai nascer alguém que vai pisar a sua cabeça, que vai esmagar a sua cabeça. E a Bíblia diz que Jesus na cruz, quando todos pensavam que ele havia morrido, a Bíblia diz que Jesus havia descido ao inferno e lá ele destronou Satanás. Lá ele pisoteou Satanás. Satanás foi vencido pela morte da cruz. 1 João 3,8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isaías capítulo 56, versículo 6, você conhece esse capítulo de Isaías, é bem conhecido. No versículo 6 diz: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou ao seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vai comigo para Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz o seguinte: e ele, Jesus, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pagando-a na cruz,
e tendo despojado os poderes e autoridades, ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O Senhor triunfou na cruz, riscou a cédula. Em outras palavras, Adão ainda tem jeito. Sabe, querido, ainda tem jeito. A cruz foi para destronar Satanás. A cruz foi para trazer de volta o homem ao seu estado original. A cruz foi para trazer de volta o homem ao ambiente de glória. A cruz foi para devolver ao homem as vestimentas da glória. Você tem esse direito em Cristo. Eu tenho esse direito em Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. Em Cristo todos são vivificados. Na antiga aliança, somente o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos e experimentar a presença de Deus. Porém, na nova aliança, no nosso tempo, o Senhor Jesus nos fez reis e sacerdotes com livre acesso à sua presença. Amém? Você está entendendo comigo? O que Deus fez na minha vida e na sua, o destronar do maligno e nos trazer de volta a sua presença. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz que Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Pedro escreve no capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você pode dar um glória ao Senhor? Depois de toda essa queda, depois de toda essa desgraceira causada no mundo, mas agora vem Jesus, e Ele triunfa na cruz e vence Satanás. Agora vem Jesus e se doa. Ele se doa. Ele se permitiu morrer por amor. E o sangue derramado, vertido na cruz, é capaz de libertar eu e você. Foi capaz de libertar eu e você do império das trevas. E Paulo disse, olha, porque Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Nós somos transportados para o reino da luz pelo sacrifício vivo, santo de Jesus Cristo. Sabe, querido, transformar a mente tem tudo a ver com isso. Transformar a mente tem a ver em pensar como Deus pensa a seu respeito. Você não é mais escravo de Satanás. Você não está mais sob o domínio do maligno. O sangue da cruz te libertou. Jesus Cristo se doou para a sua liberdade. Transforme a mente, vira a chave e pensa agora como alguém que é liberto em Cristo, que venceu o pecado. Pais de família, assumem suas famílias, assumem seus filhos. Pais de família, trabalhem e sustentem sua família. Mães, sejam honestas aos seus maridos, sejam honestas aos seus filhos em suas casas, porque o Senhor Jesus morreu para estabelecer um reino celestial dentro da sua casa, para estabelecer um reino celestial na sua família e em toda a sociedade. Bem, agora vamos para uma outra questão importante. Se tudo isso já aconteceu,
Por que muitos cristãos não desfrutam de sua total liberdade em Cristo? Se nós somos chamados por Deus, somos resgatados, somos redimidos, Ele nos investiu de glória, Ele nos deu livre acesso à sua presença, Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida, porque diz a Bíblia que aquele que é de Deus, o diabo não toca mais. Você já se arrependeu, já pediu perdão, está tudo certo. O sangue já te limpou. Mas o que ainda acontece? Que muitos cristãos não conseguem viver a total liberdade, não conseguem desfrutar dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus para suas vidas. E eu trago como exemplo o povo de Israel. Por uma mentalidade escrava. É por isso que nós não conseguimos, muitos não conseguem, porque mantém consigo uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade de alguém que ainda não foi liberto. Ou seja, não se investiu, não se assumiu a sua identidade em Cristo. E mantém consigo essa mentalidade escrava. Sabe que no capítulo 10 de 1 Coríntios, e eu gostaria que a gente pudesse ler, por favor, os meninos colocam na tela, gostaria que nós pudéssemos ler juntos e entender esse 1 Coríntios capítulo 10, vamos para o versículo 6, até o versículo 10. Paulo está tentando explicar, ele está explicando para a igreja de Coríntios, por que o povo de Israel não conseguiu entrar na Canaã. É isso. Ele está dizendo, olha, o povo não conseguiu entrar na Canaã. Mas a gente vai parar para pensar o que é então essa Canaã. Você sabe a história do Êxodo, da libertação, o povo estava escravo no Egito por Faraó, e de repente Deus manda Moisés para libertar o povo. E Moisés vai, atende um chamado de Deus, e Moisés vai libertar esse povo. Esse povo é liberto das garras de Faraó, não são mais escravos de Faraó, e quando isso acontece, eles sentem uma alegria muito grande, porque agora eles atravessam o mar, e o Senhor destrói todo o exército de Faraó, que estava vindo para buscá-los, ou estava vindo em perseguição, e todo o exército foi destruído, e o povo do outro lado, a Bíblia diz que Miriam até dançou, o povo cantou, dançou, enfim, todo mundo se alegrou, nós estamos livres. Faraó não tem mais domínio sobre nós, não somos mais escravos. Tudo mil maravilhas. Mas começa a caminhada, começa a jornada. E para onde eles estavam indo? Para uma cidade, para uma terra, se apropriar de uma terra, a Canaã. Mas como é que era essa terra de Canaã? A Bíblia diz que era uma terra frutífera. Era uma terra que mana leite e mel, diz a Bíblia. As frutas eram gigantescas. Ou seja, essa terra era muito produtiva. Eles comeriam o melhor da terra. Eles viveriam o melhor tempo na terra. Porque teriam tudo em fartura. Esse era o propósito de Deus. Vocês lembram do primeiro versículo, claro que nós lemos? Transformar a mente, renovar pelo conhecimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para experimentar o propósito de Deus na sua vida. Canaã era o propósito de Deus para a vida do povo de Israel. Porém, eles não conseguem entrar, muitos deles não entraram na Canaã, não conseguiram chegar nesse propósito, não conseguiram desfrutar daquilo que Deus tinha para eles. Mas por que será que eles não conseguiram? E eu quero dizer que para nós hoje, e quem fez aí o curso Homem ao Máximo sabe bem do que eu estou dizendo, porque isso que vou dizer agora foi discussão da nossa segunda aula. Lembram disso? Lembram disso aí? Olha só, então Canaã simboliza a plenitude, a vida cristã vivida na sua plenitude. Canaã simboliza viver o máximo de Deus aqui na terra.
Deus tem o máximo, Ele quer que você viva o máximo do seu potencial, o máximo, sabe? A plenitude é estar em Canaã. Ele te tirou do Egito e te levou para Canaã. O que Deus quer é que você viva em Canaã, onde tudo é bom. Talvez pudéssemos pensar Canaã como Éden. Estou dizendo Canaã que nós precisamos viver hoje. Era como Adão no Éden. Pois bem, Paulo tenta explicar por que eles não entraram na Canaã. Vamos lá. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, diz Paulo, para que não cobicemos, pega essa palavra, cobicemos, coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, pega isso aí, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, pega isso aí também, imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, pega isso, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Não devemos, não se queixem ou murmurem, em outras versões vai dizer isso, como alguns deles se queixaram ou murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Sabe, meu irmão, nós olhamos aqui que uma mentalidade escrava fez com que eles cometessem pelo menos 5 pecados. A mentalidade escrava fez com que eles cometessem 5 pecados. Agora vamos lá. Eles já não estavam libertos? Estavam. Faraó era o rei deles? Não mais. Faraó estava oprimindo eles? Não mais. Faraó estava perseguindo? Também não. Mas por que não entraram? Por que não conseguiram chegar na Canaã? Porque mantinham consigo uma mentalidade de escravo. O povo de Israel passou 400 anos no Egito, aproximadamente. E muitos deles nasceram e morreram lá. E eles aprenderam e tinham impregnado em si a cultura do Egito. E, enfim, tudo que eles sabiam era do Egito. Mas agora vem Moisés, mandado de Deus, porque o povo clamava por libertação, porque sofriam muito no Egito. Trabalhavam açoitados, trabalhavam debaixo de açoites e comiam comidas regradas. Mas Deus manda Moisés para libertar. Eles estão libertos, mas têm a mentalidade de quem ainda está lá no Egito. Você se identifica com alguma coisa? Aceitou a Cristo, tem uma certa liberdade em Cristo, mas a mente ainda pensa lá atrás. E a Bíblia fala o seguinte, Paulo está explicando, dizendo, olha, 5 coisas não fez com que eles não entrassem na Canaã. A primeira delas, a cobiça. O que seria cobiça? A busca constante pela satisfação do nosso ego, à custa de Deus ou de outrem. Percebemos que os israelitas cobiçaram o que havia deixado para trás no Egito. Fisicamente, eles estavam caminhando para Canaã. Entretanto, o seu coração estava retornando, em seus corações, eles estavam retornando para o Egito. Havia deixado o Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles estavam fisicamente caminhando para Canaã, porém, a sua mente, seus corações estavam ainda ligados no Egito, ligado à vida passada, à escravidão passada. Sabe, talvez na sua vida ainda tem algo que você está ligado. Você já está caminhando com Cristo, mas talvez tem lembranças do passado que ainda te faz sentir fortes desejos. Talvez tem coisas lá de trás que ainda te faz pensar e refletir de vez em quando, puxa vida. Esta mentalidade fez com que eles não entrassem na Canaã. Eles foram impedidos de entrar na Canaã por cobiçar as coisas do Egito. Um outro ponto é a idolatria, nós vemos no texto. Por favor, pode deixar o texto projetado na tela. O que seria idolatria? Sistema de valores
que criamos e damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. A idolatria não é só imagens. A idolatria é um sistema de valores que nós criamos na nossa mente. E aí começamos a dar mais importância a isso do que a Deus. Por exemplo, o poder, a fama, prestígio, dinheiro, nossos negócios, nosso ego, nossa popularidade. E nós damos mais prestígio a isso. Nós damos mais valor a isso do que ao próprio Deus. Isso é uma idolatria. Infelizmente, podemos dizer que muitos líderes, muitos pastores são idólatras dos seus próprios ministérios. Muitos homens e mulheres são idólatras dos seus trabalhos. Muitas mães são idólatras dos seus filhos. E enfim, há tantas coisas que nós substituímos no lugar de Deus. E não somente isso, como eu disse, há tantos, isso se torna um sistema de valores. Quais são os valores que você carrega consigo e que isso se torna uma idolatria, porque substitui, porque tira Deus da jogada e você conserva consigo valores idólatras. A idolatria impediu com que o povo entrasse na Canaã prometida. A imoralidade sexual, um outro pecado que impediu com que eles entrassem, com que eles desfrutassem o melhor de Deus. Essa expressão imoralidade sexual vem de uma palavra grega chamada porneia, que significa todos os tipos de pecados sexuais. Nunca se houve em toda a época uma depravação moral na área sexual como no nosso tempo. Nós assistimos isso ao vivo, nós assistimos isso na internet, nós assistimos isso nos canais de televisão, e nós observamos a juventude no mundo de hoje, e nós observamos casais que se divorciam, se acabam o seu relacionamento, famílias são destruídas por perversão sexual, por pecados sexuais, por pornografia, por tantas coisas malignas que entram e destroem a família. E a Bíblia diz que o povo de Israel se meteram nessa, porque tinham ainda uma mentalidade, carregavam, embora não mais nas mãos, nas garras de Faraó, mas ainda carregavam uma mentalidade suja do Egito. Um outro ponto que nós vemos nesse texto: pôr o Senhor à prova. O que seria isso, pôr o Senhor à prova? Pôr o Senhor à prova é pedir que Ele faça algo contrário à sua vontade ou ao seu caráter. Isso é pôr o Senhor à prova. Isso impede, isso faz com que você não desfrute o melhor de Deus. Se você pensa assim, isso faz com que você não alcance esse lugar e nem experimente essa vontade perfeita e agradável. O que seria botar o Senhor à prova? É como um empresário que ora e pede: Deus abençoe a minha empresa, Deus faça prosperar a minha empresa, mas não paga os impostos. Não é justo com os seus funcionários, mentem para os seus clientes. Isso é botar o Senhor à prova, é pedir algo a Deus contrário à vontade dEle. É pedir algo que fere o caráter, a santidade de Deus. E muitos outros exemplos poderíamos usar em pôr o Senhor à prova. A murmuração fez com que eles não entrassem no reino, ou seja, em Canaã. O que é murmuração? Maldizer. A Bíblia condena o maldizente. Sabe aquele que sai falando mal dos outros, levando conversa fiada para tudo quanto é lugar? Escuta uma conversa aqui, aumenta um pouquinho, leva para lá, depois leva para o outro e fica observando aonde que toda essa falação vai dar.
Isso é murmuração, isso é maldizente. E a Bíblia diz, Paulo diz que o maldizente não tem parte no reino, ele vai para o inferno. Fazer confissões negativas, sair criticando todo mundo, acha que tudo está errado, nada está bom. E tem gente que murmura na igreja, acha que tudo está errado na igreja. Tem gente que murmura na sua casa, acha que seu marido só faz errado. Acha que sua mulher faz tudo errado. Fala mal, desonra. Murmuração impede de entrar na Canaã. Eles não entraram porque murmuraram. Um outro exemplo que podemos usar de uma mentalidade escrava é o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Vocês conhecem? O filho mais velho, né? Vocês sabem a história, a parábola do filho pródigo. E o filho moço, caçula, diz, pai, eu quero a parte que você tem aí, que me cabe, e eu estou indo embora dessa casa. E ele foi. Mas de repente, né, passa-se um tempo, ele gastou tudo, sofreu pra caramba, quebrou a cara. E aí o pai estava aguardando o seu retorno, ele resolve retornar para casa, o pai perdoa, o pai abraça, tudo muito lindo. Mas tinha o irmão mais velho. E o irmão mais velho se ira e murmura. Murmura contra o pai, ele diz, poxa vida, há tanto tempo eu te sirvo, tanto tempo eu estou aqui na sua casa, e você nunca deu um cabrito, nunca me deu nada para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Mas o pai olha e diz, filho, tudo que eu tenho é seu, tudo isso aqui é seu. Do que você reclama, do que você está pedindo mais, tudo é seu. O filho mais velho estava na casa do pai, tinha tudo, não era escravo, não era empregado do pai, não era empregado. Ele tinha tudo, mas a mentalidade era como qualquer um outro empregado da casa do pai. Sabe, irmão, como é que está a sua mente? Como é que está o seu comportamento? O comportamento do filho mais velho, do irmão mais velho do filho pródigo, era um comportamento de escravo. A atitude dele era de escravo. Ele se sentia um empregado, embora já tinha tudo. Por que será que muitos cristãos não conseguem viver a sua total liberdade em Cristo? Porque pensam como escravos, se comportam como escravos, não assumem a identidade de alguém que foi remido, que foi lavado pelo sangue, que foi transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas nesse momento, você ouvindo essa palavra, o Senhor Jesus está agora transformando a sua mente e destronando, derrubando todas as mentiras que até hoje você tem acreditado. E Ele pode estar te dizendo, filho, filha, você tem tudo na casa do Pai. Você tem tudo na casa do Pai. Você tem direito a Canaã. Você tem direito ao ambiente de glória, ao jardim. Você tem direito a ser investida de glória, revestida de glória. Você tem direito a refletir a imagem do Pai na terra. Você tem direito a se parecer com Deus. Foi a cruz que conquistou isso. Por isso, querido, vamos mudar a nossa mentalidade e destronar Satanás. Mas a Bíblia me fala de promessas maravilhosas. Por exemplo, quando a Bíblia fala, o versículo que o Fábio leu aqui, dizendo o seguinte, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Na sequência daquilo lá, Jesus vai dizer, olha, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Em meu nome vocês curarão os enfermos. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês farão grandes milagres. E a pergunta é, por que isso não acontece com você? Quantos demônios você já expulsou? Quantas pessoas você já orou? Por quantas pessoas você já impôs as mãos e elas foram curadas? Por que isso não acontece com você? Mas com os apóstolos aconteciam.
Mas com Pedro e João acontecia, quando eles estavam entrando no templo, e de repente o aleijado está lá, e ele diz em nome de Jesus, levanta e anda, e eles levantou e andou. Mas também, em outras ocasiões, até mortos ressuscitaram. Mas por que com você e comigo às vezes não acontece? Sabe por quê, meu irmão? Porque a mentalidade ainda é uma mentalidade de escravo, de quem não pode, de quem não consegue, de quem não conquistou. Esta é a mentalidade. Mas o que o Senhor está trazendo para você nesta manhã é uma consciência de que você pode, de que você consegue, porque Cristo é na sua vida. E antes dele proferir esse texto, ele diz, olha, todo poder é me dado no céu e na terra, portanto vão e façam isso. E a Bíblia diz que os apóstolos foram e fizeram, a grande comissão se expandiu, a igreja de Atos era uma igreja que se expandia muito, e era conhecida pelos milagres e prodígios, e andavam na unção do Senhor. E os apóstolos experimentavam a presença de uma forma nunca vista em outros tempos. Mas por que experimentavam isso? Porque tinham a consciência do Cristo que havia morrido na cruz para libertá-los das garras de Satanás, para libertá-los do inferno e para ter direito a voltar ao seu estado original, como Deus havia criado Adão e Eva. O Senhor quer dar direito a você, Ele te dá o direito de voltar ao estado original. O Senhor te dá o direito de ser parecido com Ele, nas suas atitudes, no seu dia a dia, ser parecido com Cristo. Sabe, irmão, não tem como pensar em tomar o reino, e levar a palavra, e evangelizar, e transformar o mundo. Não tem como pensar nisso se primeiro a minha vida e a sua não for transformada, se a minha casa e a sua casa não for transformada, se o Senhor não for o rei, o governo da minha casa e da sua. Não tem como transformar a vida do vizinho, do outro vizinho e da sociedade, se o Senhor não assumiu ainda o governo da minha casa e da sua casa. O Senhor quer destronar Satanás da sua vida, estabelecer o trono de glória sobre você. É direito seu, você pode, porque Cristo pagou na cruz. Eu quero concluir essa fala usando as palavras de Paulo no Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade com que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos deixemos submeter ao jugo da escravidão. Eu aproveito esse momento para fazer 2 apelos. Talvez o primeiro deles é que talvez você tenha se identificado. Abaixa só um pouquinho o som, por favor. Só um pouquinho. Talvez você tenha se identificado com a primeira parte da nossa conversa. E qual foi a primeira parte? A primeira parte foi que Adão e Eva agora estavam destituídos da glória. A glória se foi. Se você se identificou com essa parte, não se sente mais, a glória se foi. A mentira ainda está na sua vida, Satanás ainda governa a sua vida. Eu gostaria que você pudesse entender que Jesus Cristo veio para a sua redenção. Ele veio como Salvador. Ele veio para libertar você do jugo de Satanás. Ele veio para te dar a vida e vida eterna, e dizer: olha, você é livre. E na sua palavra ele diz assim: olha, conhecereis a verdade, verdadeiramente você será livre, porque a mentira te escraviza, mas a verdade te liberta. Então essa é a primeira pergunta. Se você se identificou com essa parte, eu gostaria que você levantasse a sua mão.
em sinal de que você deseja reconciliar com Cristo, de que você deseja entregar seu coração a Cristo e dizer: eu não vivo mais, eu não quero mais o domínio de Satanás sobre a minha vida, eu não quero mais esse domínio maligno sobre mim, eu me entrego a Cristo, eu me dou a Cristo, eu me permito ser aquilo que o Senhor morreu para que eu fosse. Se você se identificou, e alguém aqui no salão se identificou com isso, gostaria que você só levantasse a sua mão, depois nós estaremos orando. E você em casa se identificou com essa parte, com essa palavra, você também pode colocar no seu coração, está agora pensando sobre isso, e nós estaremos orando por você. E você pode entrar nas redes sociais da igreja e entrar em contato com qualquer pessoa que irá te atender, irá prestar uma assistência a você e te explicar melhor sobre o assunto, e a igreja irá acolher você. Uma outra pergunta, irmão, você pode ter se identificado com a segunda parte. A segunda parte, nós falamos que alguém já tenha sido liberto, mas que ainda vive com uma mentalidade escrava. Eu não sei se você se identificou com a primeira ou com esta, mas se você se identificou com essa parte, eu gostaria que você também pudesse se posicionar, e pudesse entender que o Senhor Jesus tem uma Canaã para você na terra, não é no céu, é na terra. Quando Pedro pergunta: Senhor, que nós vamos ganhar deixando mulher, deixando filho, deixando parente, deixando tudo para te servir? Jesus explica dizendo: Pedro, você vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra e depois a vida eterna. E é disso que o Senhor Jesus está dizendo: 100 vezes mais na terra é viver tudo que Ele tem para você na terra. E depois disso, a vida eterna. Mas muitos cristãos pensam somente na vida eterna e se esquece de que Canaã é viver uma vida cristã na plenitude, experimentando o melhor de Deus para a sua vida aqui na terra. É viver uma vida de milagres. Se você se identificou com isso, eu gostaria que você também levantasse a sua mão, se você se identificou com isso, e nós vamos orar por você. Glória a Jesus. Mas alguém tem se identificado? Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, e nós vamos orar por você. E gostaria que a igreja se colocasse em pé e levantasse as suas mãos. Sabe, querido, isso não é vergonhoso, porque quando eu estava preparando essa palavra, de antemão não sabia que falaria hoje, mas quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Pode vir aqui, gente, pode vir aqui. Isso, pode ficar aqui, não tem problema. E os irmãos da liderança da igreja que estão aqui, podem vir aqui, se aproximar deles, tá? E impor as mãos para a oração, tá? Não tem problema, podem vir aqui. Eu quero dizer para você, como eu estava dizendo, quando eu estava preparando essa palavra, muitas coisas falaram comigo. E eu, no meu quarto de oração, eu pude me render a Deus e dizer: Senhor, isso aqui está falando comigo. Senhor, isso aqui está falando comigo. Senhor, esse tema está falando comigo. Então não é vergonhoso, querido, quando você vem aqui à frente dizendo: me identifiquei a palavra. Não é vergonhoso. O Senhor tem algo bom para a sua vida. Pode vir, irmã. O Senhor tem algo bom para a sua vida. Sabe, Deus tem algo bom para você. E agora Ele quer destronar as artimanhas e as mentiras do maligno que influencia a mente. Você é sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus, para proclamar as boas novas. De quem? Daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. Estenda suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos. Senhor, eu oro, Senhor, por aqueles que aqui estão nesse salão de culto e que agora reconhecem, Senhor, que necessitam de uma mudança para suas vidas. Reconhece, Deus, que necessitam ser transformados. Pai, eles reconhecem que precisam, Pai, transformar a mente e fazer morrer, mortificar, destronar todas as mentiras malignas. Senhor, em nome de Jesus,
Senhor, que toda obra do maligno seja destronada realmente. Pai, que haja um novo pensamento, que haja um renovar na mente, Senhor. Pai, que haja uma transformação e que a identidade do Senhor, que o Senhor preparou para cada um dos teus filhos, seja, Senhor, incrustada neles, Pai, de forma a acreditar que eles são representantes do Senhor na terra, que eles são, Senhor, nação santa, povo eleito, Senhor, uma geração poderosa, Deus, um povo que carrega o poder do Senhor nas mãos, a palavra nas mãos, Senhor, são pessoas capazes de evangelizar o mundo, de transformar a sociedade pelo poder da tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, que Satanás não tenha poder sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, Senhor, mas que as mentes sejam mudadas, que as mentes sejam transformadas e que nós assumimos, cada um de nós, Deus, o nosso posicionamento em ti, daquilo que somos, e valorizamos, Deus, o sacrifício da cruz. Pai, oro também por aqueles, Senhor, que entendem que precisam do Senhor, que entendem e que agora se reconciliam, que agora, Senhor, te aceitam como Salvador. Eu oro para que os nomes sejam escritos no livro da vida. Eu oro, Senhor, para que em qualquer lugar, alguém que está ouvindo essa palavra e que está se achegando a ti, Senhor, eu oro para que eles sejam reconciliados contigo e alcance o melhor que o Senhor tem na vida deles. Eu oro, Senhor, para que os pecados sejam perdoados, para que eles sejam, Senhor, restaurados, para que o sangue possa passar, o sangue trazendo a libertação das garras do maligno, Senhor. Oh Deus, eu oro para que eles alcancem a plenitude do Senhor, a salvação, Pai, em nome de Jesus. Abençoe nessa manhã a tua igreja, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Deus abençoe você que veio hoje. Deus abençoe você que está aqui conosco. Deus abençoe você que está nas redes sociais nos ouvindo. Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos ficar em pé nesse momento e agradecer ao Senhor por esse culto, por esta hora tão maravilhosa, pelo poder de Deus, pelo agir de Deus nas nossas vidas. Pai, nós te honramos por esse culto, nós te engrandecemos por esse culto, Senhor, e nós entregamos esses momentos na tua presença. E nós pedimos, Pai, que a tua palavra ache, Senhor, no nosso coração um terreno fértil. Ache em nosso coração, Senhor, uma terra fértil, Pai. Oh Deus, nós oramos para que Satanás não arrebate a palavra como a semente que caiu numa terra cheia de espinhos, ou numa terra onde não é fértil, Senhor, pelo caminho. Nós oramos, Senhor, para que esta palavra frutifique, para que esta palavra, Senhor, dê frutos dos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoe tua casa, tua igreja, teu povo. Abençoa, Senhor, Pai, o restante do nosso dia, nossa semana, Deus. Nós clamamos a tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Uma palma ao Senhor por aquilo que Ele fez, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se cuide, usem máscaras, usem álcool gel. Deus abençoe você, em nome de Jesus.